como estamos? Tudo belezinha? Pois bem, voltei. E hoje eu vou contar uma historinha que eu gosto muito, conto muito essa historinha muitas vezes em diversas situações, seja na clínica, seja na vida social, porque ela ilustra bem algumas situações que quando eu terminar a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Bom, a história é o seguinte: era uma vez uma mãe muito pobre, né, que vivia com 5 filhos numa zona rural qualquer, ok? E o único lazer que essa família tinha era assim, no final da tarde, todos iam para o mato catar amoras selvagens, né? E aí cada uma das crianças, junto com a mãe, colhia o que podia, e aí no final a mãe juntava todo o montante e dividia igualmente para cada uma das crianças e para si. E ficava com todas as amoras amassadas para ela e distribuía as melhores entre os filhos. E então, um dia, a mãe ficou doente, tão doente que não pôde acompanhar as crianças, mas mesmo assim as crianças foram sozinhas, colheram todas as amoras, dividiram igualmente e deram todas as amoras amassadas para a mãe doente. O que você acha da atitude das crianças? Foram filhos mal agradecidos? Ou eles fizeram exatamente o que a mãe ensinou a vida inteira? Alguma vez a mãe explicou por que ela ficava com todas as amoras amassadas? Então essa historinha ilustra alguns relacionamentos, seja de mãe e filho, né? Aquela mãe que faz tudo pela criança, que não dá tudo bom e do melhor para o seu filho, dá tudo que nunca teve para sua criança, se esforça dia e noite para que a criança tenha tudo que ela não teve quando ela era criança, né? Ok, tudo bem uma mãe fazer isso, faz parte, né? O problema é quando você não explica, você não explica para a criança o porquê daquela sua atitude. Você tem que dizer: olha só, tô te dando a melhor parte porque não tem problema a gente ficar com a pior parte para abrir mão em favor da pessoa que a gente mais ama. Só que se você não explica, acaba virando o praxe, o normal, né? Então, se você, mãe, sempre leva a mochila do seu filho, então, sem explicar para ele por que está levando a mochila, ele vai crescer entendendo que é sua obrigação carregar a mochila. Quando eu ando de ônibus e vejo a mãe em pé e a criança sentada, eu fico imaginando: será que quando essa mãe for idosa, esse filho vai levantar para ela sentar? Ou ele vai entregar as amoras amassadas para a mãe que sempre fez tudo por ele? Mas essa historinha também serve para relacionamentos conjugais. Independente de ele ou ela ou ele, ou ele, ela e ela, isso pode acontecer quando uma das partes se dá, e naquele dia que esta parte que sempre se deu precisa de algum retorno, não tem. Pensar em alguém? Lembraram de alguma história pessoal? Pois é, gente. Ok, tudo bem. Eu não estou dizendo que não é para fazer esforço pelas pessoas que a gente ama. A gente deve sim dar o que a gente tem de melhor para as pessoas que a gente ama. Mas não só dar. Também é legal receber, não é? E se aquela mãe da historinha tivesse feito um combinado? Então, hoje eu como todas as amassadas, amanhã fulaninho come todas as amassadas, depois cicraninho.
Ou então, não, tem tantas amassadas, vamos dividir esses amassados de forma igual para que todo mundo fique com um pouquinho de fruta boa e um pouquinho de fruta amassada. Eu acho que essa é a melhor alternativa quando há os combinados, porque em relacionamento nenhum relacionamento, seja conjugal, seja de mãe e filho, seja de irmão, seja de trabalho, nenhum relacionamento tem como ficar o tempo inteiro os dois plenamente satisfeitos. Então, o ideal é que haja concessões em que todas as pessoas envolvidas fiquem pelo menos, mais ou menos satisfeitas. Porque é muito injusto se só uma das partes está plenamente satisfeita e a outra parte só na base do sacrifício. E eu acho que quando um relacionamento está constituído em cima do sacrifício de alguém, esse não é um bom relacionamento. Um relacionamento conjugal pode acabar, mas um relacionamento de mãe e filho é para sempre. Então, a gente tem que pensar o que a gente está ensinando para as nossas crianças, né? Porque quando elas são crianças, elas merecem tudo do bom e do melhor. E aí, quando crescem, se tornam adolescentes, a mãe vem com aquela conversa de você tem que fazer por merecer. Mas como assim? Tem que fazer por merecer, se ele sempre mereceu. Quando ele era criança, ele merecia tudo do bom e do melhor, sem nenhum esforço. E aí, de repente, em algum dia, a mãe resolve que ele tem que passar a fazer por merecer. Como é que é isso? Como é que explica isso para uma criança, um adolescente? Como é que explica para alguém que passou a vida inteira, não importa se a sua vida inteira são 5 anos, 15 anos, sua vida inteira você mereceu. E aí, de um dia para o outro, você tem que fazer por merecer. Para esse indivíduo, isso não faz o menor sentido, não é? Então, vamos cuidar desde pequenininhos para que eles entendam que nem tudo vai acontecer da forma que eles esperam. E quando a gente estiver começando um relacionamento, que já se comece as negociações. Eu concedo daqui, se você conceder dali, vamos nós dois ficar mais ou menos satisfeitos. Não é mais legal, né? Então é isso, fica aí a minha sugestão de reflexão, ok? Então até a próxima semana. Beijinho!